Queridos, eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma palavra bíblica, fazendo uma abordagem a respeito das três formas como a grande comissão nos é apresentada nos evangelhos de Marcos e Mateus e também no livro de Atos. Em cada uma dessas passagens bíblicas, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma ênfase. Então vamos hoje meditar um pouco sobre as três ênfases da grande comissão e as implicações para nós como servos de Deus, como povo de Deus e como igreja. Então, vamos ler inicialmente Marcos capítulo 16, verso 15. E vamos começar com a grande comissão através das palavras do evangelista Marcos. Vamos todos nós recitarmos juntos? E disse-lhes: Ide. Amém. Meus queridos irmãos, em cada texto bíblico, a grande comissão traz consigo uma ênfase. E para cumprirmos a grande comissão dentro da perspectiva divina, nós precisamos estar atentos para as ênfases dadas nos textos bíblicos para obedecermos ao Senhor de forma integral, as suas expectativas para conosco no que diz respeito ao nosso envolvimento, à nossa obediência e ao nosso cumprimento da sua ordem tão importante quando nos mandou levar o Evangelho a todas as pessoas, a todos os lugares e a todas as etnias. E aqui no livro de Marcos, a grande ênfase dada, eu chamo de ênfase demográfica. Olhe bem, o texto bíblico diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Inclui as criaturas que fazem parte da nossa rede de relacionamentos e aquelas também com as quais nos encontramos no nosso dia a dia. Eu digo que o avanço demográfico do reino de Deus, da pregação do evangelho, nesta ênfase dada por Marcos, ide e pregar o evangelho a cada criatura, coloca-nos no centro da evangelização do mundo, porque o desafio passa a ser não apenas povos e nações, mas cada criatura, que inclui os nossos familiares, os nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de universidade, as pessoas também que não conhecemos, mas que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia. Cada criatura, cada um de nós tem uma rede de relacionamentos que é ímpar. Por 37 anos, Deus me deu um casamento vitorioso com Ana Teresa, mas a minha rede de relacionamentos não era a mesma dela. Evidentemente que tinham várias pessoas em comum na minha e na rede de relacionamentos dela, mas haviam pessoas que eu conhecia e que ela não conhecia, com as quais eu tinha relacionamento e ela não tinha. Meu querido irmão, nós somos responsáveis diante de Deus de cumprirmos a grande comissão, de sermos testemunhas para a nossa rede de relacionamentos. E aqueles encontros que muitas vezes achamos que são casuais, que são naturais, que acontecem no nosso dia a dia, nos deslocamentos, no bairro, na cidade, por motivos de trabalho, por motivos pessoais. Alguns desses encontros não são simplesmente encontros naturais, fortuitos, ocasionais. Alguns deles são encontros providenciais, encontros em que uma pessoa carente de salvação cruzará com alguém que conhece o caminho de salvação e precisa testemunhar, nem que seja por 30 segundos, aquela pessoa. Meus queridos, eu estava compartilhando, acho que foi com o pastor Eriton hoje, que em 2021 Deus me deu um grande despertamento para a evangelização. É interessante. Às vezes nós que estamos envolvidos com missões, envolvidos com a obra de Deus,
nós nos envolvemos tanto com tantas coisas boas, que nós vamos nos distanciando do compromisso com a evangelização. Esse ardor evangelístico vai esfriando. Vai esfriando não por coisas ruins, mas por coisas boas. A gente vai se ocupando tanto com as coisas de Deus, com o trabalho de Deus, no meu caso, com o trabalho missionário, que no meu coração, ao longo dos anos, sem que eu percebesse, o meu ardor missionário foi esfriando, enquanto que o ardor missionário continuava, bem aquecido. Eu estava vivendo um tipo de esquizofrenia. Chorava e clamava a Deus pelos pecadores longe, sertanejos, quilombolas, ciganos, indígenas, de alguns povos não alcançados, e vivia indiferente aos pecadores à minha volta, quase sem fazer nada pelos pecadores à minha volta, e muitas vezes tendo atitudes sacrificiais pelos pecadores distantes. Deus me convenceu, eu pedi perdão. Eu e Ana ali nos ajoelhamos diante de Deus e dizemos: Senhor, faz algo novo, desperta-nos, encoraja-nos. E eu pessoalmente orei: Senhor, me ajuda a lutar contra a minha timidez, para que eu possa pregar o Evangelho. Eu e Ana, então, nós assumimos 2 compromissos. Um compromisso: pregar o Evangelho ao maior número de pessoas que eu puder, ou que eu tiver oportunidade. Confesso, irmãos, que estou caminhando, estou melhorando, mas ainda não estou no ponto que eu gostaria. Deus nos dá oportunidades diárias. Quando você vai ao supermercado, você tem a oportunidade de falar de Jesus, pelo menos a uma pessoa, ao caixa. Eu acho que todos nós, quando vamos ao supermercado, acho que a gente paga, não paga a mercadoria? Não tem que passar pelo caixa? Às vezes nós não temos mais do que 30 segundos. Mas esses 30 segundos para falar de Jesus pode fazer uma diferença eterna na vida daquela pessoa. Eu me lembro que eu estava com a Ana e era no momento que o supermercado que fica perto do lado de casa é o melhor supermercado de João Pessoa, o supermercado Manaíra. Muito sortimento, muito cheio. Abre 15 para as 7 da manhã, já está aberto, já tem fila para entrar. Aí eu dei uma palavra àquela caixa, uma jovem no caixa, e quando eu falei, para minha surpresa, as lágrimas começaram a correr pela sua face. E ela começou a abrir seu coração. Eu percebi que o assunto era um assunto que seria melhor para a Ana. Eu me distanciei um pouco, Ana tomou a frente, começou a conversar e a ministrar ao coração dela. Me lembro que outra vez saí de casa apressado, não tomei um café da manhã de costume, e lá pelas 9h30, 10 horas da manhã, estava com fome, e no caminho tinha uma tapiocaria. Parei, estava também com pressa, nem saí do carro. Aquela jovem, com um sorriso largo, muito simpática, veio atender-me gentilmente, e eu aproveitei, lhe dei uma palavra bíblica, falando do amor de Deus, da graça de Jesus. E para minha surpresa, os olhos começaram a ficar marejados. E ela, com a voz entrecortada, disse: eu precisava ouvir isso, porque eu estou vivendo um momento de maior aflição na minha vida. Nem os meus pais sabem do drama que eu estou vivendo. Meus irmãos, algumas pessoas com as quais nós cruzamos estão sedentas, estão carentes. Por trás do sorriso gentil daquela jovem que veio vender-me tapioca, havia uma tristeza profunda em sua alma, que foi acalentada naquele momento por uma palavra do Evangelho. Cada criatura precisa ouvir. Nós somos responsáveis. O pastor Flauber não vai falar do Evangelho a várias pessoas, a maioria das pessoas da sua rede de relacionamentos. Você é o responsável. Que Deus lhe dê a graça e a alegria de falar de Jesus. Meus queridos irmãos, uma das maiores alegrias que o coração do crente pode
usufruir, pode experimentar, é a alegria de falar de Jesus. E uma alegria maior é quando algumas daquelas pessoas que nós falamos de Jesus abrem o coração e se rendem a Ele. Cada criatura. Ana Teresa tinha muita graça de Deus para evangelizar. Quando um dos seus sobrinhos era pequeno, seus 8, 10 anos, ela lhe falou uma palavra bíblica. Ela não perdia tempo para falar de Jesus aos seus sobrinhos, aos seus irmãos, aos parentes ainda não convertidos a Cristo. O ano passado, em julho, quando ela estava numa situação muito difícil de saúde, dores lancinantes, esse seu sobrinho veio visitá-la junto com seu pai, outro irmão e uma tia, irmã Diana. Os 40 minutos ali de conversa. Naqueles 40 minutos, Ana Teresa, com um sorriso largo, bonito, falando alegremente sobre Jesus, sobre o amor de Deus, impressionou profundamente o André. O André pediu para que todos saíssem, queria conversar somente comigo e com a sua tia. E ele disse: tia Ana, eu nunca esqueci uma palavra que, quando eu tinha de 8 a 10 anos, a senhora me falou. E nestes últimos dias eu tenho me lembrado muito. E eu quero ajuda, porque eu quero conhecer mais a Bíblia. E Ana aproveitou, ministrou mais ao seu coração. Eu já marquei encontros de discipulado com ele, e entre o segundo e o terceiro encontro, em casa, fazendo o dever de casa, ele entregou sua vida a Jesus. Enviou uma mensagem para a sua tia pelo WhatsApp e disse: minha tia, eu nunca imaginei que quando fosse visitar tia Ana, a encontrasse alegre, mesmo presa a um leito de enfermidade com tantas dores. Eu fiquei impressionado com aquilo. E naquele momento eu fiquei convencido de que Jesus realmente faz diferença na vida de alguém. E foi por isso que Deus despertou no meu coração interesse de conhecer mais o Evangelho. E minha tia, hoje eu entreguei minha vida a Jesus aqui em casa. Meus queridos, o exemplo de Ana, mesmo em dores, mesmo no leito da enfermidade, não perdendo a oportunidade, falando de Jesus a um perdido pecador, seu querido sobrinho, me encorajou muito. Deus quer nos usar. O avanço do Evangelho ao redor do mundo, a grande comissão, não se cumpre apenas através dos missionários que são enviados, mas deve também ocorrer através da nossa vida, como instrumentos nas mãos de Deus, para trazer aos pés de Cristo pessoas convertidas dentre os seus escolhidos. E Deus quer contar comigo, quer continuar contando com você, quer contar com você, como tem sido o seu compromisso com a evangelização. Deus nos chamou para que o nosso estilo de vida seja semelhante ao de Jesus, semelhante ao de Paulo, semelhante ao de tantos santos homens de Deus, que não conseguiam viver a não ser para manifestar a graça de Deus e ter um estilo de vida evangelístico. Deus nos chamou, nos escolheu, para que através outras pessoas conheçam a Cristo, não apenas pela nossa vida ilibada, santa, de bom testemunho, mas pela nossa amorosa verbalização do Evangelho, como falei hoje pela manhã. O Evangelho tem um conteúdo que, para as pessoas entenderem, precisam ouvir verbalmente. A nossa vida bonita, transformada pelo Evangelho, é um testemunho do que o poder do Evangelho pode fazer na vida de um pecador. Mas o conteúdo do Evangelho, para ser entendido, precisa ser verbalizado. Por isso, a grande comissão dá a ênfase na verbalização do Evangelho, a pregação. O avanço do Evangelho, nas palavras de Marcos, a ênfase demográfica, cada pessoa. Mas vamos seguir. Abra a sua Bíblia em Atos 1:8, ou então apresenta aqui na tela, vamos ler juntos, Atos 1:8.
É um dos versículos que eu tenho certeza que muitos irmãos sabem de cor. Vamos ler? Vamos recitar? Mas recebereis poder ideia de simultaneidade. Jerusalém, também Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra. Esse texto de Atos, nele, Lucas colocou, inspirado pelo Espírito Santo, a ênfase geográfica. Este evangelho é para alcançar cada pessoa, para ser pregado a cada criatura. Este evangelho é para ser pregado em cada lugar, onde houver uma viva alma, onde houver pessoas, o evangelho deve chegar lá. Todos os lugares. Jesus se importou com todos os lugares ao seu alcance. Ele evangelizou nas ruas da importante cidade de Jerusalém, mas também foi às aldeias. O Senhor Jesus ia aos homens aonde eles estavam, em todos os lugares, Jerusalém, outras cidades, aldeias, povoados, Cafarnaum, Samaria, Gadara. Jesus não economizava a sola das suas sandálias. Onde ele podia ir, ele foi. E o evangelho precisa, irmãos, alcançar também todos os lugares. Eu fiquei atordoado quando Alisson Medeiros, pesquisador de Jovep, nos mostrou que nos sertões tem mais de 24 mil localidades sem igrejas, no sertão rural. Só que não significa que precisam de 24 mil igrejas, não. Por quê? Porque tem pequenos sítios, pequenos povoados, próximos de um povoado maior. Então, ele está agora fazendo o trabalho, o difícil e árduo trabalho de agrupar estas localidades. Então, eu imagino que, ao final desse trabalho de agrupamento desses aglomerados humanos rurais, a gente vai chegar ao número que, talvez, o sertão rural precise de 3 mil a 4 mil novas igrejas na zona rural, para que o evangelho cubra os sertões, assim como as águas cobrem o mar. Cada localidade do sertão, independente daquele sertanejo que ali reside, querer ou não, o evangelho vai chegar até ele. O evangelho deve chegar a todas as localidades. Interessante, certa vez eu estava conversando com a Ana Lúcia, que foi a primeira convertida da cidade de Desterro de Malta. Juvep plantou lá uma igreja no início dos anos 90. E depois de poucos meses que ela estava convertida, eu fui visitar o campo e ela me perguntou: Sérgio, irmão Sérgio, me diga uma coisa, é verdade que lá em João Pessoa tem igrejas até assim, que tem 80, 90, tem até igreja centenária? Eu disse: é. E que lá tem muitos crentes? Sim. E que tem igrejas bem estruturadas? Exatamente. Ela fez uma pergunta que me deixou constrangido: e por que vocês demoraram tanto para trazer o evangelho para a minha cidade? Foi uma resposta difícil para dar para ela. Mas vamos agora para Mateus. Então, na ênfase de Marcos, o evangelho deve alcançar toda pessoa. E nesta ênfase, ele me coloca no centro da evangelização do mundo. Lucas, em Atos, a ênfase é todos os lugares. O evangelho deve alcançar todas as pessoas e todos os lugares. E aí vem a ênfase de Mateus. Mateus 28, 19. Vamos ler juntos? Mateus 28, 19. Diz assim o texto bíblico: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós sabemos, até aí, nações, nós sabemos que no grego esta palavra significa não nações geopoliticamente definidas, como nós encontramos no mapa mundi.
não significa só Brasil, não significa somente Índia, aquele país continental que é um caldeirão de povos. Como eu falei no início, o Brasil ainda é uma nação que não está completamente evangelizada, porque essa palavra etnia significa que o evangelho não deve chegar apenas no Brasil, mas deve alcançar todas as etnias que moram, que vivem dentro da nação brasileira, o que ainda não aconteceu. Então, queridos, este conceito trazido pelo evangelista Mateus, na grande comissão, como lemos, amplia de forma gigantesca o desafio da evangelização do mundo. Este evangelho não deve chegar apenas às 200 e poucas nações geopoliticamente definidas. Este evangelho deve chegar aos quase 18 mil grupos étnicos distintos. E dentre estes, mais de 7.200 grupos étnicos distintos ainda não foram alcançados pelo evangelho. Como eu comecei a explicar, está havendo um movimento mundial para que o evangelho seja pregado a todos os grupos étnicos, missionários sejam enviados a todos eles até o ano de 2033. Você sabe o que é que a gente vai comemorar no ano de 2033? O mundo cristão no mundo, o que é que vai comemorar? O que é que nós vamos comemorar se aqui estivermos vivos? Vamos comemorar um aniversário de Jesus. Um aniversário que ninguém comemora, só ele mesmo. Nós vamos comemorar aniversário de 2000 anos da sua morte. Alguém já comemorou aniversário do falecimento de um ente querido? Não. Mas nós vamos comemorar junto os 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós vamos comemorar, porque ele não está morto, Jesus ressuscitou. Ele nos deu esta ordem. Nós ainda não cumprimos na íntegra, mas pela graça de Deus, com o engajamento do povo de Deus ao redor do mundo, nós estamos antevendo, Deus nos dando graça, nós nos dispondo, todas as etnias receberão a palavra, receberão missionários, ouvirão a respeito daquele que morreu e ressuscitou para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Nós esperamos que isso aconteça até 2033, e para isso nós precisamos orar e nos engajarmos, e Campina Grande precisa enviar alguns missionários para alcançarmos juntos estes mais de 7.200 povos que ainda não sabem nada a respeito da bela história de Jesus. Todas as etnias. Eu me lembro, irmãos, que quando nós estávamos alcançando a etnia Pipipã, Juvep, em parceria com a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, em João Pessoa, enviou uma família para lá. Era uma das tribos mais fechadas. E Deus foi agindo. E uma das ações de Deus foi muito interessante. O missionário Anderson e Tayane foram visitar um povoado que era um dos mais fechados desta comunidade indígena. E chegando lá, uma senhora que foi visitada estava com dor de dente muito grande. 2 dentes inflamados, o dentista disse, não dá para tirar agora porque está inflamado. Quem desinflamar para depois a gente. E já faziam dias, já faziam semanas que aquilo não se resolvia. Tomava antibiótico, não cedia à inflamação, e era um problema muito sério. Ela nem conseguiu ouvir direito a pregação naquela tarde por conta dos incômodos das dores. E, ao final, nós, históricos, às vezes não somos assim tão ousados como irmãos pentecostais. Então, Anderson não orou pela cura, mas orou pela bênção dela. Senhor, abençoa na hora da saída. E, Senhor, põe a tua mão. Resolve esse problema de doença. Resolve, abençoa, cura e tal. Orou, sem fazer nenhum alarde. Não precisa também, né, irmãos? 15 dias depois, Anderson voltou àquele povoado indígena
E quando aquela senhora os viu de longe, começou a acenar, ele chegou junto com a esposa e ela disse com muita alegria: olhe, naquela madrugada, do dia que você orou, os meus 2 dentes caíram. Deus ouviu a sua oração. E aquela mulher estava muito mais aberta agora para ouvir o Evangelho. Coisa interessante, irmãos, olhe bem, milagres não salvam. Podem trazer impacto, podem até ajudar na fé, mas milagre não salva. O que salva é Jesus, é a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. Mas o campo missionário é um lugar onde Deus opera milagres, para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, essas são as 3 ênfases da grande comissão nesses 3 textos bíblicos. A primeira ênfase é cada criatura, ênfase demográfica. A segunda ênfase é a ênfase geográfica, todos os lugares. E a terceira ênfase que nós encontramos em Mateus, todas as etnias. Deus quer que a gente, como servos de Deus, como indivíduos, como famílias cristãs, como igrejas, estejamos investindo oração, recursos e contribuindo na evangelização do mundo nessas 3 direções. Que Deus use e continue usando esta igreja, tanto na ênfase demográfica, e isso aí é o papel de cada irmão, na ênfase geográfica, e eu louvo a Deus, os irmãos estão levando o evangelho a vários lugares. A vários lugares, louvado seja Deus. E também as etnias. Que Deus abençoe e use. E que cada crente aqui possa se engajar. E como é, irmãos, eu tenho uma certeza, eu louvo a Deus pelo que essa igreja tem feito. Essa é uma igreja missionária. Essa tem sido uma das conferências missionárias mais saborosas de participar dos últimos meses, dos últimos anos que eu tenho participado. Parabenizo os irmãos pastor Flauber, a missionária Simone, a equipe de trabalho do Departamento de Missões, a igreja. Louvado seja Deus, missionários que os irmãos apoiam, que os irmãos adotam, pelos quais os irmãos oram, ajudam no sustento. Esses lugares aqui com essas congregações, lugares até povoados rurais, que os irmãos estão alcançando. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus. Voltarei para João Pessoa amanhã, na graça de Deus, alegre, dando bom testemunho desta igreja, dos irmãos. Mas eu saio com a convicção também. Os irmãos podem fazer mais. Eu não gosto muito dessa dinâmica que vou fazer, não gosto muito não, mas vou fazer agora. Vamos dizer juntos assim: nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Agora vamos particularizar. A nossa igreja pode fazer mais. A nossa igreja pode fazer mais. Agora vamos individualizar. Vamos individualizar, e essa individualização é um compromisso. Que se você sabe e não faz, é pecado de omissão. Então você vai confessar diante de Deus. E Deus vai lhe dar graça para ser fiel a essa sua confissão. Você vai dizer assim: eu posso fazer mais. Se você não pode, não confesse agora, fica caladinho, você não é obrigado. Mas se você tem consciência de que você pode fazer, você pode orar mais 2 minutos pela obra missionária. Você pode orar mais pelos missionários que a sua igreja já apoia. Você pode orar mais pelas congregações, pelos esses lugares através dos quais essa igreja está fazendo o evangelho avançar. E você pode contribuir mais financeiramente. Você pode dar R$1 a mais. Você pode dar R$5 a mais. Você pode dar R$10 a mais. Você pode dar mais a mais. Então vamos dizer: eu posso fazer mais. Vamos dizer juntos: eu posso fazer mais. Você pode. Que o Espírito Santo constranja a mim e a você
para que esta conferência missionária seja um marco na nossa vida, enquanto comunidade, enquanto famílias, enquanto indivíduos. Nós vamos fazer mais. Jesus merece ou não, irmãos? Louvado seja Deus, Ele merece, Ele quer e Ele vai fazer. E concluindo, quero desafiá-lo a assumir um compromisso que eu assumi com Ana Tereza. Ela está agora na glória, eu continuo com o compromisso. Eu lhes disse que assumi o compromisso de evangelizar o maior número de pessoas que eu puder no meu dia a dia, nas oportunidades diárias que surgem naturalmente. Eu posso criar outras também. Mas eu assumi outro compromisso. Senhor, eu quero ganhar uma vida para Jesus por ano. Você diz, mas Sérgio, eu pensei que ia dizer 10, 100, uma. Desde 2021, Deus me tem dado essa graça de ganhar uma pessoa para Jesus por ano. Era o trabalho conjunto, eu e a minha esposa. Agora eu estou só. Deus vai me dar graça. Eu estou dizendo, Senhor, me ajuda. Deus quer que você se esforce, se coloque nas mãos dele, para você assumir o compromisso de evangelizar e de ganhar uma pessoa para Cristo por ano. Imagine, irmãos, se 30% do rebanho desta igreja assumir esse compromisso. Essa igreja terá um crescimento próximo a 30% ao ano. Se a igreja de Campina Grande, que tem 28,5% de crentes, já pensou? O impacto na cidade, se 30% dos crentes da cidade, das nossas igrejas, assumiu o compromisso de fazer, orar, se esforçar, contar com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, para fazer o mínimo, ganhar uma pessoa por ano. Desde quando eu assumi esse compromisso, Deus me tem dado a graça de ganhar pelo menos uma pessoa por ano. Agora, irmãos, como hoje eu falei pela manhã. O que foi que falaram de Paulo? Paulo era um quê? Tagarela. Santo tagarela. Então, abra a sua boca. Jesus vai encher. Jesus vai lhe usar. Na simplicidade das nossas palavras, Deus manifesta a sua graça, o seu poder e alcança corações e salva alguns deles. Eu gostaria só de colocar aí aquela foto, aquele banner, desse camarada que é um grande desafio para a minha vida. Eu o conheci há pouco tempo, conheci nas redes sociais, não conheci pessoalmente. Olha, esse homem, o nome dele é Shen Si. Ele mora na cidade de Nanquim, que séculos atrás já foi capital da China. Uma das dinastias mais famosas do Império Chinês, morou e tinha o seu palácio real em Nanquim. Foram construídas alguns anos atrás uma ponte. Essa ponte ganhou da ponte de São Francisco, que antes era a ponte onde havia o maior número de suicídios em ponte, era lá em São Francisco, nos Estados Unidos. A ponte em Nanquim ganhou, agora é a primeira. Milhares de pessoas já se suicidaram nos últimos anos, caindo, se jogando daquela ponte muito alta lá para baixo. Há 22 anos, esse homem estava lá naquela ponte e percebeu que uma jovem estava querendo atirar-se, suicidar-se. Ele correu, começou a conversar com aquela jovem e ela mudou de ideia, ela não se suicidou. A partir dali, todos os domingos, esse homem ele está com 57 anos hoje, esse homem acorda cedo e chega cedo e passa grande parte do domingo naquela ponte. E os jornalistas que entrevistaram-no disseram que ele já salvou quase 500 pessoas em 22 anos do suicídio. Um homem simples, um homem do povo, um homem de uma vida comum, que tem se tornado, na sua simplicidade, um homem mundialmente conhecido. E essa frase dele me chamou muito a atenção. Vamos ler juntos? Não posso salvar todos, mas pelo menos
posso tentar. Ele faz isso para salvar pessoas da morte física. Nós podemos assumir um compromisso semelhante a ele, não para salvar simplesmente da morte física, mas da morte eterna, do sofrimento eterno. Nós podemos tentar. Nós podemos assumir o compromisso. Esse moço, ele não acredita em Deus. Ele diz que quando a pessoa, ele acompanha algumas dessas pessoas, aqueles que ele não acompanha, ele diz, eu entrego aos deuses. Ele é politeísta. Nós acreditamos no único Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para a nossa salvação. Nós o conhecemos. Deus pode nos usar. Nós podemos tentar, nós podemos falar. E Deus é quem vai fazer a obra. Eu gostaria que você assumisse esse compromisso. Senhor, eu quero, pessoalmente, levar o Evangelho a pessoas daqui da minha cidade. Mas eu quero também orar e contribuir financeiramente. E quero fazer mais pela salvação dos pecadores em outros lugares. Aonde eu não posso ir, a minha oração e a minha oferta vai. E aonde eu posso ir, com a minha vida e com a minha voz, eu quero testemunhar para salvar alguns. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, as pedras clamam. Este homem que não te conhece, que há 22 anos tem assumido esse compromisso, é um compromisso como que sacerdotal, de dedicar seus domingos para salvar vidas do suicídio naquela ponte, do outro lado do mundo, na cidade de Nanquim. Senhor, esse testemunho dele hoje me impacta. Esse testemunho dele hoje me move, me comove, me estimula a assumir o compromisso para que eu seja instrumento em tuas mãos, para salvar vidas do destino eterno, do inferno eterno, para falar do Evangelho, para que Jesus salve alguns dos muitos pecadores para os quais eu posso falar do Evangelho. Dá-me esta graça. Eu reconheço que, se depender de mim, fica só no desejo, eu não conseguirei fazer, não conseguirei colocar em prática. Mas eu peço, Senhor, a ação do Espírito Santo, o Senhor que tem interesse muito mais do que eu, o Senhor que ama, o Senhor que deu seu Filho, ó Filho de Deus que deu sua vida, ó Senhor, me capacita, me ajuda, me abençoa, para que eu possa falar de Jesus, para que eu possa fazer a minha parte, e a salvação quem fará é o Espírito Santo, não na vida de todos, mas na vida de alguns para os quais eu irei falar. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Dá-nos a graça, Deus, de orarmos e dedicar nossas vidas para ganharmos para Jesus, sermos instrumentos teus para conduzir a Cristo uma pessoa por ano. Senhor, isso fará diferença na minha vida e fará diferença na eternidade dessas pessoas. Para a glória do teu santo nome, ó Deus, e nos ajuda para fazermos mais do que temos feito, para que este Evangelho também chegue em mais lugares e a todas as etnias, para a glória do teu nome. Jesus é digno disso. Jesus é digno que o seu nome seja glorificado em todos os lugares, entre todas as etnias. Jesus é digno do meu engajamento, do meu esforço, do meu sacrifício, da minha obediência. Ó Espírito Santo de Deus, converte-me. Eu que já fui convertido a ti, converte-me aos teus propósitos evangelísticos e missionários, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.